Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus possa estar confortando o coração de cada um de vocês que está participando comigo desse projeto de estudo da Palavra de Deus, que estamos fazendo esse ano de forma sistemática aqui na carta aos Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreveu de forma inspiradora pelo Espírito Santo, na época para os romanos, mas hoje é sabido que é para todo o mundo. Então, vamos lá, o versículo 20 é o nosso objetivo hoje de estudo desse vídeo. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Então, nós vimos aqui Paulo dizendo nesse versículo aqui os atributos invisíveis de Deus. O que vem a ser isso? É sabido que Deus tem muitos atributos, tem coisas tão maravilhosas que são invisíveis aos nossos olhos, mas não é difícil de percebermos. Por quê? Quando nós paramos para pensar no pensamento, olha que coisa grandiosa, é algo invisível o pensamento, mas nós sabemos que ele existe, está dentro de nós. Como nós podemos explicar um pensamento? Pelas palavras que estão escritas, pelas coisas que são criadas. Como que isso surgiu? Algo invisível se tornou sólido. Então, um exemplo de algo invisível das coisas de Deus é o próprio pensamento. O ar que respiramos, não conseguimos ver, mas vimos aí de formas invisível que Deus está presente nessa criação maravilhosa do ar. A energia elétrica, as pessoas não vê a energia elétrica só quando toma um choque, mas você olhando para um fio condutor de energia, você não consegue ver a energia, mas se você pegar no positivo, no negativo, você vai tomar um choque, aí você vai saber que tem energia ali, é algo invisível. Ah, mas isso não é criação do homem? Sim, mas o homem criou essa energia por causa de um pensamento. Ele pensou e aí ele pôs em prática e aí criou-se a energia. Então é uma comparação das coisas invisíveis, dos atributos de Deus. E o firmamento, quando a gente contemplamos a glória do céu, o firmamento das estrelas, o universo em si, nós podemos ver as grandezas de Deus, as coisas invisíveis de Deus e como explicar muitas vezes, muitas vezes os cientistas, os astrônomos, os físicos, eles querem explicar essas coisas, essas grandezas de Deus e é muito difícil. Até hoje tem várias teorias, mas nenhuma assim que fala assim, claro, como a palavra de Deus, porque é o poder de Deus que está nesses atributos. E só para fundamentar esse pensamento aqui de Paulo, eu quero deixar para vocês, para os senhores e para as senhoras, o Salmo 19, o versículo 1, e ele diz assim, os salmistas: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as suas obras de suas mãos. Então, nós vimos lá que o salmista, ele declara que os céus proclamam a glória de Deus. Então nós vimos aí a manifestação desse poder de Deus. Mas a maior manifestação do poder de Deus, eu quero dizer para vocês, o Deus invisível, o Deus imortal, foi o próprio Jesus. Então, quando Jesus se manifesta, ele está se manifestando para dizer: eu sou da parte daquele Deus invisível que vocês não sabiam. Então, nesse sentido, Deus mostra aí o tanto do seu poder eterno, porque Jesus veio para mostrar de forma clara, de forma sólida, esse poder eterno
eterno de Deus. Então, a sua divindade é que se possa entender. Quando Jesus veio, Paulo diz aqui, ó, é que se entendem. Então, Jesus ele veio para nos mostrar de forma clara e claramente se vê pelas coisas que foram criadas. Então, Jesus, ele é um exemplo claro do poder de Deus para que a gente possa entender. E aqui, ó, na última parte do versículo, ele fala assim, ó, e eles são inexcusáveis, de modo que eles são inexcusáveis. Então, os propósitos de Deus, eles são inexcusáveis, ou seja, não tem como dispensar, não como é inexcusável, não tem como dispensar para nossas vidas, não tem como, é impossível dispensar. A pessoa que quer ter uma vida para com Deus, ele não pode dispensar. Inexcusável é a mesma coisa que dispensar. Nós não podemos, de forma alguma. As pessoas, infelizmente, hoje estão dispensando as coisas de Deus, não estão tendo compromisso. E se as pessoas estão dispensando as coisas de Deus, como Deus vai ter compromisso com elas? Então, tem pessoas que acham assim, não, eu vou levar a vida de qualquer jeito, eu não vou ler a palavra de Deus, eu não vou estudar, eu não vou orar, eu não vou tentar ser um cristão, ser uma pessoa de Deus. Não tem como, é muito difícil se a pessoa recusar isso, então a gente não pode recusar isso para as nossas vidas. Só para fundamentar ainda esse estudo de hoje, em Atos dos Apóstolos, no versículo 14, não, no capítulo, no capítulo 14, no versículo 17, diz assim: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria. Então, outro exemplo aí, além desse de Salmo, vimos aqui Paulo falando a Atos dos Apóstolos que Deus, as chuvas, as estações, são tudo criações de Deus, são todos atributos de Deus, um Deus invisível, mas ele mostra a sua criação, porque Deus criou as frutas, Deus criou as estações, Deus criou tudo para quê? Para a nossa alegria. Está aqui, ó, para que os vossos corações de fartura e de alegria, para encher os vossos corações de fartura e de alegria. Então, as pessoas, hoje eu vejo, tem muitas pessoas alegres, sem sombra de dúvidas, pessoas fazendo churrasco, pessoas enchendo caminhonetes e caminhonetes de comidas, carne, bebidas e muitas coisas, música, isso, aquilo, outro. As pessoas estão alegres, mas nós estamos com o propósito de buscar uma alegria eterna, não essa alegria momentânea aqui desse mundo material. Nós queremos buscar a alegria eterna, porque é sabido que a nossa vida aqui é por um tempo, mas o que há de vir no futuro é o que é a vida eterna. Isso que é o mais importante e é o que nós buscamos para a nossa vida. Então, hoje eu deixo aí esse estudo para nós e reitero aos senhores que leiam e estudem a palavra de Deus de dia e de noite, ou seja, a qualquer tempo, você tendo a oportunidade, tendo um momento ali, leiam a palavra de Deus, porque se você lê a palavra de Deus, você não vai ser doutrinado erradamente. Hoje, o mundo aí tem vários doutrinadores, várias pessoas que estão doutrinando as pessoas de forma errada. Eles pegam um texto e faz dele um pretexto. Então, nós temos que nos preparar. Como nos preparar? Nos protegendo da armadura de Deus, com o capacete da salvação. Como que é o capacete da salvação? É você se encher a sua cabeça da palavra de Deus, encher a sua mente da palavra de Deus, de forma que ela te proteja de doutrinas erradas, doutrina dos homens. Então, para hoje, fica esse estudo do versículo 20 de 1 aos Romanos. Um forte abraço para todos. Vou deixar as fundamentações
do Salmo 19, versículo 1 e Atos 14, 17 na primeira parte do vídeo e reitero aos senhores e senhoras que compartilhe esse projeto e vamos me ajudar em oração para que consiga fazer durante esse ano, todo dia, um vídeo para nossa edificação na fé em Cristo Jesus. Um forte abraço e fiquem com Deus.